O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 8 de março. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Desculpem. Procurando sempre trazer assunto de interesse na nossa cidade, sempre agradecendo o carinho da audiência de vocês. Bem, isso não é novidade para ninguém, que nós estamos vivendo tempos de intolerância, sendo as últimas eleições aí para presidente um bom exemplo. Hoje, pensar diferente, se expressar diferente, virou para muita gente sinônimo de desfazer amizade, colega de trabalho que não fala com colega de trabalho, irmão que não fala com irmão, filho que não fala com pai. Isso é uma realidade que a gente está vivendo. Se por um lado nós estamos vivendo tempos de intolerância, por outro lado nós estamos vivendo também tempos do tudo pode, não é? Eu posso fazer tudo, eu posso falar tudo, tudo em nome da liberdade de expressão e pensamento. Enfim, então nós estamos vivendo essa contradição. A intolerância de um lado e o tudo pode, o tudo posso do outro, né? Eu posso fazer porque eu tenho liberdade, a Constituição me dá esse direito, isso aí é arte, enfim, nós estamos vivendo essas coisas. Como eu disse esses dias, eu estava ouvindo uma conversa de um jovem sobre no que eu entendo ser um abuso do direito da liberdade de expressão, falou assim, seu Modesto, o nosso negócio é causar, quer dizer, causar, né? Não importa as consequências, eu quero causar, não é? E aí, nós ainda temos um componente que está nesse viés, que é a chamada ideologia, né? Eu penso de um jeito, eu vejo a vida de um sentido, você vê de outro, e junto a tudo isso ainda arranja as redes sociais, não é? Em tempos passados, no nosso tempo, por exemplo, de jovem, de garoto, era impensável, né? Acontecia um fato dentro da cidade, muitas vezes você ia saber no final de semana no jornal, no final de semana, ou quem sabe ouvir na rádio Friburgo. Hoje não, hoje as coisas acontecem agora e todo mundo já sabe agora, né? E aí se mistura essas histórias de intolerância, de tudo posso, ou de ideológico, e já viram o caldo que dá nisso. Agora você imagina isso penetrando pelos muros das escolas. Tá? Toda hora nós estamos ouvindo aí falar de uma série de problemas acontecendo dentro das nossas escolas, não é? Enfim, é uma questão muito complicada. E é sobre esse caldo, né, que só serve para dificultar mais ainda uma educação que todos nós sabemos que prepara e paga mal os professores, que tem muitas escolas sem as mínimas condições de uso, que em muitos casos tem suas diretorias escolhidas por viés político, muitas vezes inconfessáveis, né? Muitos gestores públicos que realmente não estão dando a mínima para a educação e é o que temos hoje aí. E a pergunta é, por que isso está acontecendo? Será que isso tem jeito? Nós estamos aqui quietinhos na nossa cidade, eu sei que muita gente vai falar, Modesto, mas o que adianta discutir esse assunto se isso acontece no Brasil inteiro? Não, é porque eu acredito que se todo mundo conversar a respeito, quem sabe se a gente não consegue encontrar uma luz nesse túnel. E para isso, hoje eu vou conversar com um dos maiores conhecedores da educação. Eu vou dizer que em nosso país, eu vou me atrever a dizer isso. Ele é um profícuo escritor e conceituado palestrante, professor, que anda de norte a sul do país, ou seja, ele é uma pessoa que conhece a nossa educação de norte a sul. No mesmo dia que ele está lá em São Luís, no Maranhão, no outro dia ele está em Porto Alegre. E é com ele que nós vamos conversar esta noite,
Quem é mais internado aí na educação friburguense já sabe de quem eu estou falando. Quem não sabe, espera um pouquinho, mas o tema da noite é esse. Como lidar com a intolerância, o tudo pode, a ideologia e a indisciplina na nossa escola. Será que tem como? Será que tem jeito? Mas antes vamos para os meus recados. Eu começo falando dos aniversariantes. Começo falando dos aniversariantes na família do Modesto. Hoje, dia 8, é data festiva para a minha querida sobrinha Isabela Arouca Venderrocha. Isabela, um abração para você. Papai do Céu ilumine sempre seus caminhos, tá bom? E na terça, dia 12, será a vez de outro sobrinho fazer aniversário. O Igor Rocha Arouca. Um abração também para o Igor. Vamos falar agora de aniversariantes na família TV Zoom. Hoje, dia 8, é data festiva para o nosso querido amigo Landry Schettino. Um abração para o Landry, tudo de bom para você. Vamos agora para os ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias. Amanhã, dia 9, será a data festiva para o vereador Carlos Alberto Nogueira Braut. O Carlinho do Kiko esteve aqui comigo esses dias. Um abração ao Carlinho pelo aniversário. Domingo, dia 10, será a vez do Henrique Cordeiro Corrêa, nosso grande nome na cultura e em eventos. Um abração para o Henrique pelo aniversário. Quem estará comemorando mais uma data festiva no próximo dia 11, segunda-feira, será o nosso grande nome nas nossas artes práticas, o Felga de Moraes, o Batistinha. Um abração para você, Felga. Também na segunda, dia 11, será a vez do Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal, comemorar o aniversário. Parabéns ao presidente da Câmara. Na terça, dia 12, será a vez do ex-secretário municipal André Guedes comemorar o seu aniversário. Um abração para o André Guedes pelo aniversário. Quarta, 13, será a vez do jornalista José Duarte. Um abração, José Duarte, pelo aniversário. Na quinta, 14, será a data festiva para o conceituado advogado Manuel Ferreira, o Manelzinho. Um abração para o Manelzinho pelo aniversário. Ainda na quinta, 14, quem estará comemorando mais uma data festiva será o ex-secretário municipal Luiz Carlos Moreira. Um abração para o Luiz Carlos. Ainda quinta-feira, 14, será a vez do vereador Zezinho do Caminhão comemorar sua data festiva. Um abração para o Zezinho pelo aniversário. E vamos falar agora de duas entidades friburguenses que estão comemorando suas datas de fundações por esses dias. Neste sábado, amanhã, dia 9, quem estará comemorando sua data festiva de fundação será a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários, que estará completando 195 anos, segundo um, 196 anos, segundo o outro. Eu não tenho muita certeza, não. Mas, segundo alguns historiadores, a Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários em Nova Friburgo foi a primeira sociedade de ajuda mútua fundada no Brasil. Isso é um dado histórico que merece confirmação, mas pelo menos eu já li isso a respeito. E no dia 14, quinta-feira, será a vez do nosso tricolor da Serra, o Friburguense Atlético Clube, comemorar 39 anos. Que o Friburguense aí consiga esse ano as suas vitórias e, quem sabe, consiga voltar à primeira divisão do Campeonato Carioca. Vamos falar de eventos, e esse tem a ver com a educação, e eu tenho falado já há várias semanas sobre esse evento. Isso não é evento. Isso aí é o Colégio Municipal Rui Barbosa, que continua com as matrículas abertas para a educação de jovens e adultos, o famoso EJA. Isso aí para atender a jovens desde a primeira até a nona fase do ensino fundamental. E serve para quem parou de estudar ou para quem mesmo nunca estudou. Então, principalmente quem mora em Conselheiro, é uma boa oportunidade de retornar aos bancos escolares, lembrando sempre que instrução nunca é demais e, pelo contrário, hoje é fundamental no mercado de trabalho e até no convívio nosso, né? No nosso dia a dia. Bem, agora vamos para as nossas utilidades públicas, começando sempre com a APAE. Estão na telinha os dados da APAE. Eu sempre lembro a importância de nós ajudarmos a APAE, uma entidade que atende a centenas de famílias e que precisa da nossa ajuda, porque as coisas não andam fáceis para nenhuma entidade, tá certo? Vamos agora para um outro dado importante, que é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos esse número sempre à mão para ajudar a nossa Polícia Militar a fazer a nossa segurança, tá certo? E tem também o WhatsApp do 10º BPM, que está na telinha também, que é o 981-325273, tá bom? O terceiro número é aquele que eu digo que eu não venho fornecendo,
que era o disco iluminação pública. Como a gente não tem iluminação pública tendo a manutenção desde setembro passado, ficou de começar agora em fevereiro, mas por enquanto está na base do me engano que eu gosto, eu não vou dar o telefone. A hora que retornar eu passo a dar o telefone. Agora, o que eu falo sempre e venho insistindo é do absurdo que é a prefeitura cobrar uma contribuição de iluminação pública mensal e não prestar o serviço. Qual o nome que se dá a isso? Infelizmente, eu não vejo uma ação proativa dos nossos vereadores, não sei se o Ministério Público está atuando nisso. No fundo, o que nós teríamos que fazer é ir para a rua, parar em frente à prefeitura e exigir que o prefeito cumpra o que ele cobra. Se ele cobra uma contribuição, que ele cumpra com a manutenção da iluminação pública. Outro telefone que eu também não parei de fornecer é o da Secretaria do Minhoca, da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Enquanto nós não tivermos ordem nas nossas ruas, calçadas, praças, eu não posso considerar que a Secretaria funcione. Em mobilidade urbana, quem acompanhou de perto o carnaval aí, viu que não existe isso na nossa cidade, não é? Mas agora eu vou falar de uma entidade que funciona, que é a creche São José, lá em Conselheiro, creche berçário São José. Estão os dados na telinha, também sofre com bastante dificuldade, principalmente devido às mazelas do governo municipal, que não repassa as verbas de convênio na data aprazada, não é? Então a creche sofre bastante, precisa do dinheiro, tem que pagar seus salários, tem o seu dia a dia, e a prefeitura, eu não entendo esse comportamento da prefeitura. E se você não puder depositar ou não quiser, você pode também deixar na creche produtos de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinucci, 53, pertinho do Big Bru. Agora vamos para os meus registros. Os meus registros, nessa e na próxima semana, são todos envolvendo um carnaval recém-findo. Nessa semana vou falar do que considerei positivo e que merece registro hoje. Na semana que vem vou falar o que considerei negativo. Então começo pelos positivos. Inicialmente até uma questão pessoal. Eu quero agradecer o carinho e a atenção que me foram dispensados pelo senhor Márcio Antônio Carvalho Assis, é o presidente do Bloco da Jurema. Além da camisa do bloco, recebi um honroso convite para desfilar junto a eles. Infelizmente, por razões de saúde, passei o carnaval em casa, de molho. Sendo hoje, sexta-feira, a primeira vez que eu saio de casa desde o sábado passado. Hoje eu estou um pouquinho melhor, então eu saí e vim fazer o programa. Mas, de qualquer forma, eu sei que o Bloco da Jurema, que é um bloco diferente, que ele tem um viés totalmente solidário. Ele desfilou à frente com 21 cadeiras de roda que beneficiarão 21 pessoas que necessitam. Enfim, que novos recordes venham por aí. Mais uma vez, obrigado ao Márcio Antônio Carvalho de Assis pelo carinho e atenção. Não posso deixar de fazer também um outro registro, um outro parabéns. Esse vai para o nosso conterrâneo Jorge Freitas, o nosso grande carnavalesco, que levou a escola de samba Mancha Verde a seu primeiro título na Terra da Garoa. Para quem não sabe, o Jorge começou a trabalhar o carnaval aqui em Nova Friburgo, na extinta Unidos do Amparo, lá nos anos 80 ainda. E daqui ele foi para a cidade do Rio de Janeiro, participou de carnaval lá também, junto às escolas de samba, mas realmente ele fez sucesso, foi no carnaval paulistano. Este é o 6º título do Jorge Freitas, em 16 anos que ele está fazendo carnaval paulista, ou seja, em 16 você ganha 6 é muita coisa, né? Que performance. Quem não queria que o time dele fosse campeão brasileiro em 16 campeonatos 6 vezes, não é? Então o Jorge Freitas é um campeoníssimo, e ele tem aquela história, ele ganhou já por várias escolas. Ele foi campeão na Gaviões da Fiel, na Rosas de Ouro, na Império da Casa Verde e agora na Mancha Verde. É ou não um fenômeno? Então meus parabéns aí ao Jorge Freitas, que tem casa aqui em Friburgo e não se esquece da gente. Muita gente não sabe, mas grande parte, ele, nas confecções das fantasias, eu sei que ele usou empresa de Friburgo na elaboração de parte,
pelo menos uma parte do serviço. Ou seja, além de ser um grande talento, ele não esquece a nossa cidade e traz dinheiro para cá. Eu também quero parabenizar aqui, né, a todos que, de uma forma ou de outra, levou a alegria do carnaval às nossas ruas. Isso aí vai desde o poder público, passando pelas escolas de samba, boxe, banda, não importa quem. Pois sabemos que não é nada fácil levar o carnaval às ruas. Enfatizando meus parabéns, principalmente àqueles que trabalham duro ao longo dos anos nos barracões, na sua grande maioria de forma voluntária. Bem como, claro, aqueles que desfilaram nas ruas, desde as escolas de samba até aqueles pequenos grupos. Ou seja, são essa gente que leva alegria para a rua, não é? Então, parabéns a todos vocês. Claro, não posso deixar de dar um parabéns especial à Village do Samba e o Bola Branca pelos resultados obtidos nas ruas, certamente fruto de um árduo trabalho. Fica o registro também aqui pelo competente e rápido trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Públicos na limpeza das ruas aonde os foliões mais fizeram festa, principalmente aí na Alberto Brown e na Praça de Demerval Barbosa Moreira. Realmente, eles foram eficientes e limparam a cidade rapidamente. Também não posso deixar de fazer um outro registro, que é o último registro. Se nós analisarmos o nosso carnaval com cidades de porte semelhantes à nossa, né, inclusive até menores, nós podemos afirmar que o nosso carnaval transcorreu sem maiores registros de violência. Quando eu estou falando violência aí, a violência é proposital, né? É o assalto, é a agressão, o homicídio. Inclusive, pelo que eu li, eu não soube de nenhum assassinato na nossa cidade nessa época. A gente sabe que num evento onde você reúne muita gente, sempre tem aquelas brigas, aquelas escaramuças, mas isso aí acontece desde sempre. No meu tempo de jovem também, às vezes quando um dava um empurrão no outro. Mas se pensarmos bem, nós tivemos um carnaval tranquilo. Claro, fruto de quê? Claro, da boa vontade da população que foi para a rua para se divertir. E não podemos deixar de também registrar o costumeiro e eficiente trabalho do nosso 11º BPM, não é? Nós temos um batalhão de polícia militar realmente que consegue dar conta do recado na nossa região. Apesar da falta de efetivos, nosso batalhão já teve muito mais efetivo do que tem hoje. Então fica esse registro, isso é bom para a nossa cidade, parabéns a quem foi para a rua só para brincar, e ao nosso 11º BPM, que trabalhou de forma eficiente, como vem fazendo já há muitos anos, tá bom? Feito esses registros, então vamos para o programa da noite, não é? Vamos tratar como lidar com a intolerância, o tudo pode, a ideologia, a indisciplina nas nossas escolas em tempos de redes sociais. Será que tem como? E para conversar com vocês, eu disse que estou recebendo um dos grandes conhecedores do assunto, talvez um dos maiores hoje, que é o professor Hamilton Werneck, conhecido educador, escritor e palestrante, que é amigo do nosso programa e está sempre aqui comigo. Sempre que eu tenho um assunto assim, desses mais espinhosos, eu ligo para a casa dele: Hamilton, você está dando bobeira aí? Estou, então me ajuda. E ele vem sempre ajudar, e os programas com ele são sempre, digamos, muito concorridos em termos de audiência. Hamilton, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você outra vez, né? Esses assuntos são, hoje, assuntos do momento. A intolerância é um assunto do momento. Eu diria que a campanha política para governo do Estado, para senadores, deputados, ela já acabou. Mas para a presidência da República, ela não acabou. As pessoas continuam discutindo até hoje, as pessoas continuam se afrontando até hoje, absolutamente sem necessidade. Ou seja, o ganhador continua espezinhando o perdedor e o perdedor continua atacando o ganhador como se a eleição pudesse ter alguma mudança. E isso é, vamos dizer, uma falta de educação democrática geral, que foi, evidentemente, insuflada por muitas partes, mas que a gente precisa parar para refletir, porque não é assim que se caminha, não é assim que se constrói a cidadania, o progresso, enfim, a boa convivência
na sociedade? Bem, Hamilton, você sabe, quando a gente fala de intolerância, isso não chega a ser uma novidade na história do homem, né? Não. O homem foi intolerante ao longo, por exemplo, a Idade Média é um exemplo, digamos, basta querer estudar um pouquinho mais a fundo para a Idade Média para ver como a intolerância graçou na Idade Média. Ou seja, a intolerância, ela acompanha a natureza humana. Você falou da intolerância política, mas a gente está vendo a intolerância em outros aspectos no dia a dia da nossa sociedade. É o camarada que o sinal mal abriu, ele já taca a buzina nas costas do outro. Faz favor de seu Duva de baixar esse dedinho aí, que eu estou intolerante também com esse dedo seu. Aí você vê, fala com o outro lá que eu vou ficar intolerante com ele também lá em cima. Você vê, essa intolerância, né, a gente vê na rua, a gente vê nas relações pessoais. Há uma intolerância, a gente percebe uma intolerância entre as torcidas de futebol, a intolerância quanto ao viés religioso, há uma intolerância quanto ao aspecto político, ideológico, etc. Ou seja, isso tem um outro nome. A sociedade está ficando altamente fundamentalista. É uma intolerância econômica, social, política, esportiva, religiosa. Não é? No fundo, Modesto, a gente volta a 2.500 anos antes de Cristo. Vai lá para a Idade Média, para o Oriente Médio, na região próxima ali de Bagdá, e você vai encontrar um filósofo daquela época, que é o Mani, que surge daí a ideia dele, que é a do maniqueísmo. O mundo tem o bem e o mal. E esse bem e mal estão se degladiando constantemente. E dessa maneira, se você observa sob o ponto de vista fundamentalista, quem está de um lado acha sempre que está do lado do bem. E o outro está do lado do mal. Se você mudar de lado, você vai se sentir no bem e o outro vai te caracterizar como mal. Então, essas questões, batem de frente constantemente. Tanto assim é que cenas até da arte podem ser observadas só de um lado. Nesse último carnaval, houve uma cena provocante. Nós talvez tenhamos que abordar isso mais no próximo bloco, porque ela é um pouco longa, mas foi a da comissão de frente da Gaviões da Fiel, onde ela coloca uma luta entre Cristo e o demônio, representando Cristo, o bem, e o demônio, o mal. Na comissão de frente, um grupo fantasiado de cor preta representava o mal, e os anjos de cor branca representavam o bem. O que, afinal de contas, ocorreu com esta apresentação? Uma revolta muito grande de muitas pessoas religiosas que só viram uma parte da apresentação. Aliás, mostrada também pela mídia. Não mostraram a outra parte, que seria Jesus sendo libertado pelos seus anjos e o bem se sobrepondo ao mal. Acontece que, sob o ponto de vista teológico, nenhum cristão aceita que em momento algum da vida terrena e espiritual, Jesus possa ter sido dominado pelo demônio, nem nas tentações do deserto. Então, a arte trabalha o tempo e estica o tempo, mais do que a nossa mente pode realmente abarcar. E o resultado disso é que as pessoas pensam que só aquele lado foi apresentado, e não foi. Se me perguntarem se eu gostei, eu vou dizer que não, porque dentro desta visão teológica cristã, eu também não aceito que em momento algum o Salvador possa ter sido dominado. Então não seria ele quem se apresentou ser. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos entrar pelo mesmo caminho, por um outro caminho que tem a ver com o que você está falando, que é o outro lado da história. A gente volta daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Nova Friburgo mais verde. O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Bem, estamos conversando hoje com a Milton Werneck, agora a gente vai entrar num outro ponto. Se a gente falou da intolerância, que a gente sabe que infelizmente está graçando por tudo quanto é lado, nós temos um outro fenômeno também que está na contramão, digamos, da intolerância, Milton, que é essa ideia de que eu tudo posso, eu tudo devo, a Constituição diz que eu tenho direito de liberdade de falar e fazer o que eu quiser. E isso aí, na hora que você tem uma intolerância forte, que eu não sei se você acha que nós estamos mais intolerantes do que éramos, por exemplo, há 20 anos, mas me parece que estamos. E aí você se choca com esse outro lado, que esse exemplo que você deu é bem demonstrativo disso. Como é que lida? A gente realmente tudo pode, tudo posso, só porque a Constituição diz que eu tenho direito de me expressar, então qualquer coisa me permite dizer que aquilo, quando alguém me pergunta, eu falo que é arte, eu falo que estou só exercendo o direito de expressão. Como é que você lida com um direito tão consagrado na Constituição, mas que muitas vezes choca, talvez, na visão de muitos, pelo excesso? Há várias visões que podem ser obtidas, há várias visões que facilitam o entendimento dessa questão. Uma delas é a visão da ética, outra delas é a questão da moral. A outra delas é a questão da estética. Então, se as pessoas quiserem ter um princípio básico para saber se é ético ou não é ético, eu diria, conjugue 3 verbos. Quero, posso e devo. Se eu quero fazer, se eu posso fazer e se eu devo fazer, faça porque é ético. A segunda questão é que se houver um não dentro desses 3 verbos, você não deve fazer. Quando que não é ético? É quando eu quero, mas não posso, quando eu posso, mas não devo, quando eu devo, mas não quero. Se acontecer isso, não faça porque não é ético. O segundo critério para saber se é ético ou não é ético é aquele critério de que se você tiver vergonha de contar para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga o que você vai fazer, ou se você tiver vergonha de contar o que você vai fazer para a sua mãe, não faça porque não é ético. E o terceiro critério é um critério bíblico, que está na carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí eu teria a parte ética. Moral. Moral é marcadamente um conjunto de regras. Então, por exemplo, o Golden Shower, não é? O indivíduo, nome bonito em inglês, não é? Aquele chuveiro de ouro, o indivíduo urinando no cabelo do colega, que estava quase nu numa marquise ou num carro alegórico. Isso, na realidade, está previsto na nossa moral pública como algo que não deve ser feito em público. Ou seja, aquela cena poderia ser impedida pela própria polícia, porque é uma regra. A moral tem regra. E a regra exige que seja cumprida, e se não for cumprida, ela tem uma penalidade. Ou seja, nem tudo eu posso. Nem tudo eu posso. O que eu não posso? Aquilo
que causa um choque de tal ordem na sociedade que provoca um desprazer, que leva a um desvirtuamento de costumes, etc. Então as pessoas às vezes pensam que numa festa como o Carnaval, ele tudo pode fazer e aquilo que ele não faz nos outros 300 e poucos dias do ano, ele pode nos dias de Carnaval. Nos dias de Carnaval, a Constituição não está suspensa, as leis morais do país não estão suspensas. Agora, eu, se fosse o presidente da República, eu deixaria este caso para ser tratado pela polícia. Não é para a presidência. É para virar uma questão de costume, né? Exatamente, exatamente. A outra terceira questão que me parece importante é a questão da estética. Tradicionalmente, no mundo ocidental, também no mundo oriental, a ideia era o que a arte deve ser. Basicamente, tradicionalmente, a arte deveria ser a expressão do belo. Acontece que, sobretudo da Revolução Industrial para cá, a arte passou a ser a expressão também do que é chocante, do que é feio, do que é proibido, para causar impacto. Então, os movimentos modernistas da arte, o cubismo, o taxismo, o expressionismo, o impressionismo, tudo isso, ele vem não para expressar o belo, mas como que aquele ambiente é visto na ótica de quem pinta, na ótica de quem esculpe. E evidente, para muitas pessoas, a arte passou a ser um meio para ele questionar um comportamento social, humano, etc. E muitas vezes é chocante, não é? Então, a arte teve essa mudança. Agora, estas mudanças todas, elas partem de situações bem anteriores, que remontam à Grécia Antiga, que remontam à Europa antes da Idade Média e depois da Idade Média, que é o paradigma hebraico e o paradigma grego. Como que a nossa sociedade se comporta hoje? Onde está a raiz filosófica dos maiores conflitos? É entre o paradigma hebraico e o paradigma grego. Por que isso aconteceu? Por que isso surgiu? Nós estamos ali na Idade Média, entre o século V e o século XII, nós chegamos a um ponto em que a filosofia cristã, naquela época nós não tínhamos divisões no cristianismo, ela vai ocorrer sobretudo no ano 1000 e poucos, com os ortodoxos de Constantinopla e depois com a reforma de Lutero, mas a ideia básica era que o paradigma hebraico era seguido. O paradigma hebraico, bíblico, ele parte do princípio de que o orientador, a pessoa que inspira a lei, a moral, os costumes, a arte, é o Criador. Enquanto que no paradigma grego, quem vai coordenar essas questões é o eu de cada um e a cultura. Então, no paradigma hebraico, você trabalha com princípios perenes. E no paradigma grego, você trabalha com paradigmas ou com princípios que mudam, conforme o tempo e conforme o lugar. Tem duas questões aí, você até tocou na questão da Comissão de Frente da Gaviões da Fiel. Eu vi o vídeo, um bom texto, e realmente a gente chega na conclusão no final, que Cristo vence o demônio, mas eu penso o seguinte, nessas questões, penso que a escola se equivocou, eu não mostraria. Como ele está falando de uma questão de arte também, que eu acho que é um absurdo, todo mundo sabe, há um tempo atrás aí houve uma exposição em São Paulo, onde um cara ficou peladão numa sala, e uma mãe traz uma criança, uma garota de poucos anos, para botar a mão no cara peladão. Cá entre nós, isso é arte aonde? Isso aí para mim é pornografia, mas eu considero isso um abuso do direito de se expressar. Mas vamos falar agora de outra questão que entra dentro das escolas também, que hoje está na moda também, a famosa ideologia, né?
a ideologia, ou seja, a gente parece que redividiu o mundo de novo, né? Como é que você vê essa questão ideológica? Olha, o mundo sempre trabalhou com ideologia. Os atenienses pensavam de um jeito, os espartanos pensavam de outra, os romanos pensavam de um jeito, os gregos pensavam de outro. Os povos que formaram a Idade Média, quase que cada um pensava de um jeito. Uns queriam touradas, outros não queriam touradas. O cristianismo conviveu com tudo isso. E o grande trabalho do cristianismo na Idade Média foi tentar um denominador comum entre todos esses povos que invadiram o povo romano e que formou esta Europa altamente segmentada que a gente conhece. A Europa é feudal, né? A Europa feudal, que hoje está voltando em alguns aspectos. Por exemplo, essas revoltas catalãs, a Catalunha querendo a independência. O mundo hoje está diferente. Ou seja, é muito difícil que dentro da Espanha a Catalunha sozinha sobreviva. É difícil que a Inglaterra tenha progresso como vinha tendo, se afastando da Europa. É difícil que a Irlanda consiga sobreviver sem a Inglaterra. Então aí entramos com duas ideologias que se entrechocam. Uma que é a chamada globalismo, que veio com o nome de globalização. Mas hoje fala-se muito em globalismo. Por exemplo, no Brasil, o nosso ministro Araújo, das Relações Exteriores, é contra o globalismo. Agora, como que nós vamos sobreviver no Brasil se nós não tivermos inserção nos vários mundos econômicos? Como é que isso, na prática, se retrata? Vem um governo e o governo resolve tirar a capital do Brasil, a Embaixada Brasileira em Israel, de Tel Aviv e colocar em Jerusalém. Se eu observo isso sob o ponto de vista do critério do Apocalipse, o Apocalipse vai dizer, inclusive, que a segunda vinda de Cristo só ocorrerá quando essa capital for em Jerusalém. Então, há pessoas que acreditam, religiosamente falando, teologicamente falando, que nós podemos antecipar a segunda vinda do Messias tomando determinadas atitudes. Por outro lado, as relações exteriores de um país, mesmo que o ministro seja contra o globalismo, ele tem mais comércio com os árabes do que comércio com Israel. Então o que acontece? Vem um país árabe e boicota a compra do frango. Vem o outro e boicota a compra da carne bovina. E você começa a ter problemas. Então você vê que em 2 meses de governo, estamos indo para o 3º, várias pessoas dentro do próprio governo, inclusive o próprio ministro das Relações Exteriores, além do general Hamilton Mourão, que vem se expressando dizendo é um assunto que está em estudo, mas não é uma coisa para ser feita imediatamente. Ou seja, o voto que entra na urna nem sempre é o voto que sai da urna, porque outras junções ocorrem. Mas você não acha que a ideologia também está na cabeça da gente no dia a dia, não? As pessoas estão sendo intolerantes, mas também estão tendo essa visão que você fala que realmente é uma visão de governo. Mas isso, se você olhar as redes sociais, tem muita gente que defende isso. Sim, sim. Então isso, no fundo, está na cabeça das pessoas. Não, esta visão das pessoas corresponde à visão de uma parcela das pessoas, corresponde à visão de quem está no governo. É sempre assim. Quem ganha a eleição, ganha numa democracia porque teve votos de pessoas que acreditam naquela linguagem, naquela mensagem, naquela fala. A ideologia, ela não significa que seja isto o correto e a verdade. A verdade é diferente de ideologia. Ideologia, um grupo pensa que é assim. Ideologia muitas vezes se transforma em fé. Sim, pode acontecer isso. E aí é complicado, né? À medida em que uma ideologia se planta como única verdadeira e que está fora dela... É um dogma. A hora que ela virar dogma, Aí acabou. ela vira fé. E aí...
Então, o grande perigo da ideologia é ela passar a ter conotações religiosas. Porque aí a questão de fé, você não coloca aqui na mesa de experiência para verificar se é ou se não é. É crença, seria né? essa ciência. É. Se é crença, É. vai depender daquele indivíduo crer ou não crer. Por isso é que é um grande erro a pessoa achincalhar, falar mal, apedrejar a religião do outro. Embora hoje no mundo, 3 bilhões de pessoas não conseguem sair de casa para ir à sua igreja ou ao seu templo sem ser criticado, apedrejado, preso, E até morto. até morto. É. A metade, praticamente, da humanidade vive isso em pleno século XXI. Quer dizer, isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. E agora, nessa história toda, nesse caos que nós misturamos a ideologia, a intolerância, tudo pode, tem as redes sociais. Como é que você vê a influência das redes sociais nisso tudo? Bom, eu atualmente estou chateadíssimo com não é com o Google, é com o WhatsApp. Antes das eleições, quando eu tinha uma mensagem para passar, eu clicava em 256 contatos e a mensagem ia. Agora são só 5. Agora só 5, passamos por aquele período de 20. Então eu, como tenho mais de 1.000 contatos, se eu quero passar uma mensagem, por exemplo, saudando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, eu tenho que me dedicar um tempo muito maior. Então, você veja, as redes sociais são excelentes. Houve uma desvirtuação das redes sociais. E atrapalhando quem quer se comunicar para um quadro educacional, se quer discutir um assunto, quer passar um filme para um grupo discutir e por aí afora. Porque a intolerância chegou à rede social. E a rede social passou a criar não somente memes. Meme é o componente cultural. Do mesmo jeito que o gene é o componente da formação do corpo vivo, o meme é o que compõe o corpo cultural. E aí entra diretamente a questão da rede social. E a rede social, ela multiplica com rapidez, ou seja, ela potencializa. Então, uma cena que ocorreu numa cidade, até vamos dizer sem expressão, se ela for potencializada na rede social, ela vira meme, ou ela vira o chamado factoide. Passa na rede social a ser maior do que a própria realidade. E isso é um aspecto ruim, que vai exigir da imprensa, do professor, do jornalista, da escola, da universidade, de todos os meios que se comunicam no mundo, uma capacidade da inteligência humana, que é discernimento. Coloco ou não coloco no ar? É isto mesmo que aconteceu ou não é? Isto é a verdade? Isso vai provocar novas e melhores amizades? Até o Rotary trabalha dessa maneira. Então, o mundo hoje, eu diria, está anti-Rotary e o mundo hoje está antimaçônico. Porque o Rotary prega uma tolerância, a busca de melhor convivência e amizade. E a maçonaria procura desenvolver a capacidade de tolerância para não chegar a esse nível de fundamentalismo, de intolerância, de desavença até dentro da própria família. Bem, ele está fazendo sinal para mim, eu fiz assim. Mas agora tem que ir para o intervalo. Na volta, nós vamos entrar dentro das escolas para saber como isso tudo está influenciando as nossas escolas. Voltamos daqui a 2 minutos.
Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando e agora nós vamos entrar nas escolas, que é uma área que o Hamilton domina muito. O Hamilton talvez seja uma das pessoas que mais conhece as nossas escolas, pelo trabalho que ele faz. Ele conhece a escola no Amapá, ele conhece a escola no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso. Hamilton, e dentro das escolas, esses fenômenos todos que nós falamos, intolerância, tudo posso, indisciplina. E aí, como é que se faz nas escolas, hein? Como é que está acontecendo nas escolas? E tem jeito de isso se reverter, esse caldo dentro das escolas? Bom, sobre os assuntos que nós tratamos até agora, eu publiquei em janeiro um livro com um título dividido em 3 partes: Desaprender, Reaprender e Desobedecer. Há coisas hoje que nos mandam fazer, quase que nos obrigam, que em função das nossas convicções, nós temos que ser firmes para não fazer. Por outro lado, nós temos que reaprender até a lidar com as pessoas. E temos que desaprender muita coisa que funcionava no século passado e hoje não funciona mais. Eu sempre fui tido como um professor, que não tinha muito problema com o aluno bagunceiro. A época em que eu trabalhei no ensino básico, no ensino médio, nós tínhamos alunos bagunceiros. Hoje você pode ter aluno maldoso. E violento. Tudo é um reflexo de toda uma sociedade. Vamos imaginar Friburgo na década de 70, 72, 73. Esta cidade tinha 70 e poucos mil habitantes, mas tinha 12 assassinatos por ano, que você sabia quem matou, quem morreu e qual foi a causa. Essa era Friburgo. A Friburgo do início dos anos 2000, ela chegou a ter até 130 e poucos assassinatos por ano. Então eu indo a um jornal, perguntei à pessoa que fazia o levantamento dessa questão policial. Ele disse, olha, a proporção é a mesma. A cidade está se aproximando de 200 mil habitantes. Existem 36 assassinatos por ano, que a gente sabe quem matou, quem morreu e qual foi a causa. O restante a gente não sabe. Foi o 2 que matou o 1, foi o 3 que matou o 2, foi o 4 que matou o 3. Por quê? É todo o ambiente criado pela violência que a droga traz. Esse é um problema sério. Outra questão é que na década de 70 nós tínhamos um perfil familiar no Brasil e hoje nós temos outro perfil familiar. Hoje, família tradicional, eu não quero dizer com isso que a família tradicional, que tem pai, mãe e filhos, que ela não tenha problema. Até a primeira família tradicional apresentada na Bíblia, ela teve problemas. Adão, Eva, conviveram com o quê? Entre os filhos. Metade assassino e metade cadáver, porque Caim matou Abel. Então, não quer dizer que a família tradicional seja a solução,
Mas hoje nós temos 47% de famílias no Brasil que são famílias tradicionais. Os outros aglomerados, os outros 53% que criam filhos, eles têm várias configurações. Eles podem ser homoafetivos, podem ser pluriafetivos, pode ser que os avós criem as crianças, pode ser resultado de uma produção independente. Enfim, há muita coisa diferente que complica a vida até das próprias escolas. As escolas hoje, por exemplo, para comemorar o Dia dos Pais e comemorar o Dia das Mães, elas têm uma certa dificuldade, porque existem crianças que não são cuidadas e criadas nem pelo pai nem pela mãe. Então, naquela data, eles colocam de tal maneira que a criança possa trazer alguém que de fato está mais perto dela, como se fosse a mãe dela, como se fosse o pai dela. Mas você vê dentro das escolas, por exemplo, a intolerância. A gente está falando da violência. Sim. Sim. Mas hoje a gente vê também a intolerância. Você lembra, eu tô falando, você falou de tempos idos, né? Em que eu lembro, né, que a gente entrava dentro de sala, na hora que a professora entrava, a gente levantava, né, recebia a prefeitura em pé, ela fazia uma chamada, todo mundo ficava quietinho, se vinha alguém, todo mundo levantava. Hoje a internet está lotada de vídeos onde mostra que o professor e nada é a mesma coisa. É uma visão deturpada. O comum das escolas brasileiras não é isso. Há exceções? Há. E o que vai para a mídia? Há exceção. Está indo na exceção. Ainda é exceção. Você quer dizer que você nas suas andanças você ainda vê... Eu vejo coisas funcionando muito bem em lugares onde, por exemplo, a criminalidade é alta. E já que eu disse que a criminalidade é alta, eu não vou poder citar esta cidade, mas é no estado do Pará. Eu fui fazer uma assessoria a um município. Durante 10 meses, eu ia a este município todo mês, passava lá uma semana orientando os trabalhos didáticos e pedagógicos daquela Secretaria de Educação. Visitei escolas. Em todas as salas de aula, tinha havido, no início do ano, uma reunião entre alunos e professores para definir o que estava na realidade no regimento escolar. Mas o regimento, às vezes, fica na gaveta da secretaria. Nós vamos trazer o regimento para dentro da sala de aula, vamos ler a parte correspondente aos deveres dos alunos e nós vamos traduzir para a fala do aluno, para a linguagem do aluno e escrever num grande cartaz e de pendurar. O que ele não poderia fazer, o que ele deve fazer, coloca lá. Toda sexta-feira, em todas as salas de aula daquele município, nos 15 ou 20 minutos finais, o professor que estiver em aula para e com os alunos ele passa todos aqueles itens, verificando, melhoramos ou não melhoramos, continuamos a cometer deslize ou não. Porque eu digo num dos meus livros que indisciplina tem jeito, é uma questão da inteligência, e é uma questão de constância, e é uma questão de clareza. O aluno, o professor, a direção e os pais precisam saber quais são as regras, como é que se convive aqui. E isso tem que estar escrito e colocado na sala de aula, no nariz de todo mundo. E precisa, toda semana, você chamar a atenção. Este aspecto, em que ponto, em que aula, em que momento nós atrapalhamos o aprendizado do colega? Mas, amigo, tem uma questão aí que você falou, você está falando de um exemplo positivo. Isso é legal, é melhor a gente saber que as escolas são mais positivas do que negativas. Agora, a gente sabe hoje muito bem que nós temos hoje, eu não vou dizer que isso é uma regra geral, mas em muitos casos, professores e professoras que são mal preparados, que ganham pouco, não têm estímulo profissional. Sabemos que tem escolas aí que não têm a mínima condição de funcionar como escola, né? Sabemos que tem muitas escolas e colégios públicos que não prevalece o mérito na direção, é o vereador que indicou
e, se possível, vai lá pedir voto. Muitos gestores públicos, eu estou falando secretário de educação, prefeito, por aí vai, que também falam em educação, não estão nem aí. Aí você pega essa falta de infraestrutura e esse monte de caldos aí de intolerância, do aluno achar que tudo pode, que a gente vê casos aí, você está certo que você num ponto, que a gente vê os vídeos feios, né? Então a gente vê a professora e adolescente de 13, 14 anos, meninas dando beijo uma na boca da outra na frente do professor. Isso aí, você diria que com essa falta de estrutura, a gente pode ter uma esperança de que a gente um dia vai ter realmente uma educação onde os índices serão, no IDEB, serão de me dar orgulho? Vamos lá. Você citou aí do aluno beijando na boca da aluna. A aluna beija na boca da aluna. Exatamente. É um problema que eu não vou entrar no mérito aí homoafetivo. Não, mas eu posso entrar no mérito. Eu andei pesquisando tudo isso a respeito deste filme. Foi filmado na cidade de Salvador, num bairro de Salvador. Os alunos pertencem a uma escola particular, uma escola confessional que ensina tudo ao contrário do que eles fizeram. E foi filmado numa lanchonete e não na escola. Mas foi colocado na mídia como se fosse dentro da escola. Então, todas as pessoas dizem, mas como é que estão as escolas? Como é que isso pode continuar? Realmente não pode continuar. A questão é a seguinte: um professor sozinho, uma diretora sozinha, ela não consegue controlar uma escola. É necessário que o corpo de professores, junto com a direção, junto com os pais e com os alunos, tenham um comportamento e tenham uma explicitação daquilo que pode ser feito, que deve ser feito, que vai ser feito. E quais as consequências. Porque hoje o que acontece? A família sem tempo terceiriza para a escola. Esse é outro problema, né? Algumas escolas estão dando graças a Deus porque terceirizam para a polícia militar, que entra na escola para resolver o problema que eles deveriam resolver. Eu gostaria, sim, que toda escola pública tivesse a verba que uma escola militar tem. Seria ótimo. Que o professor recebesse o que o professor da escola militar recebe, que é bem mais do que o piso nacional. E que estas pessoas tivessem prédios decentes para trabalhar. Eu conheço escolas que não têm banheiro. Quer dizer, quer ir ao banheiro, professor? Vai ao mato. Os meninos e o professor, mato do lado direito. Meninas e professora, mato do lado esquerdo. Entendeu? Então, quer dizer, desta maneira, você não vai conseguir consertar. Você falou algo aí, você dá essas palestras, você dá essas consultorias. Você já foi, por exemplo, você já enfrentou a situação de você ir numa prefeitura que solicitou o seu trabalho e você lá chegou e encontrou a escola desse jeito? Sim. E o que você respondeu para o prefeito que te contratou? Bom, eu não me encontrei com o prefeito porque ele não estava nesta cidade em concreto. Eu encontrei com o prefeito na reunião da Undime, União dos Administradores Municipais de Educação, onde eu fui fazer uma palestra para os secretários de educação daquele estado. E encontrei-me com o prefeito. O prefeito, que assistiu à minha palestra, veio me cumprimentar e fez uma pergunta. Você poderia fazer uma palestra no meu município? Eu falei, posso, mas eu tenho uma exigência preliminar. Eu quero saber por que o senhor tem uma escola de alvenaria novinha, que foi feita com dinheiro federal, que está fechada, e o senhor mantém 17 escolas palhoças, estábulo, funcionando, pagando aluguel aos seus cabos eleitorais. Ele olhou para mim e me disse assim, mas como que você sabe disso? Eu falei, porque a secretária de Estado de Educação, que fez também uma palestra que o senhor assistiu, me entregou um álbum com 113 escolas nessas condições, nem todas do seu município, mas o seu município tem lá as escolas e o nome delas e o bairro onde elas estão. Isso foi objeto de pesquisa feita no seu município. Ele olhou para mim e disse, você me desculpe, mas realmente não dá para você fazer palestra no meu município. Eu falei, eu também acho.
Certo. Tá vendo que já me deu o dedinho aí? Esse assunto é um assunto que rende bastante. E com você, melhor ainda, que você sabe bastante. Mas a gente tem que chegar ao final. Eu sei que eu não esgotei. Nós vamos ter que acessar em outra oportunidade para eu dar continuidade a esse assunto que para mim é bem instigante e eu tenho certeza que interessa bastante ao telespectador. Quero agradecer ao Marconini lá em cima, o meu amigo Durva aqui, e mais uma vez você, Hamilton, você está sempre gentil com o Pensando, sempre com a TV Zoom, pelo carinho, pela sua vinda aqui. Ok, muito obrigado, Modesto. Obrigado pelo convite. É uma simpática TV, não é? Do nosso cozinheiro Mor. Do nosso cozinheiro Mor, que em parte aprendeu a cozinhar comigo, ele não fala isso, mas é verdade, foi nos acampamentos escoteiros que ele aprendeu a cozinhar. Cada vez que esta telinha abre para mim, eu conto a verdade, não é? Mas é um excelente cozinheiro, faz pratos excepcionais, sabe vender o peixe, Agora, eu diria às pessoas que me ouviram e que nos ouviram nesta noite, que o mundo não está bem, em grande parte pelo seguinte: nós estamos amando coisas e comprando gente. É uma inversão de valores. E essa inversão de valores tem muito a ver com esses dois paradigmas básicos. No paradigma hebraico, você ama pessoas e compra coisas para sobreviver. No paradigma grego, você pode amar coisas e comprar gente. Aristóteles achava que a escravidão era um direito, né? Sim, Aristóteles também achava que só o homem passava os caracteres genéticos para a criança. Nós estamos falando de um filósofo, um grande matemático, mas ele entendia que a escravidão é algo natural. Pois é. Está dentro dessa filosofia, né? Você ama coisas e compra pessoas. Exato. Eu estou terminando, hoje vou deixar uma frase que quem disse isso foi um teatrólogo francês, muito conhecido no século XVIII. Talvez eu não pronuncie o nome dele corretamente, mas vou chamá-lo de Pierre Beaumarchais. Ele disse o seguinte: o uso é, muitas vezes, um abuso. O uso é, muitas vezes, um abuso. E eu quero dizer o seguinte: é dentro daquela teoria que nem tudo que eu posso, eu devo. E a gente vê muita coisa aí, muita gente confundindo arte. Se quer, digamos, chocar alguém, choque com talento, com sabedoria, não com grosseria e mau gosto e desrespeito. É isso que a gente está vendo muito aí. Eu dou um exemplo, esse que eu falei aí. E teve um bando de gente que ainda achou que é arte. Um cara peladão dentro de uma sala e uma criança de poucos anos, uma menina passando a mão na perna dele, isso não é arte, isso aí é desrespeito. Isso não é direito de se exprimir. Então, o uso, muitas vezes, é um abuso. Isso aí, eu estou falando um exemplo só, mas a gente cansou de ver. O carnaval mesmo mostrou aí. Hoje eu estava vendo algumas fotos, realmente, que eu fico pensando, se essas pessoas têm filho, eu tenho uma pena danada dos filhos dessa gente. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.